Deixa eu só começar a gravar. Beleza. Então, vamos lá. Como eu expliquei, em relação da ramificação da reprodução, né, dos animais, então, constitui esse eixo sobre as produções de cada um, como leite, carne e ovos, né? Em relação ao bovino de leite, eu vou ter o uso da inseminação artificial, da monta natural, né, em relação ao bovino de leite corte, semi-sexado ou não. Em relação aos ovos, né, a gente vai ter ovos e corte, que nós estamos falando da avicultura, né, de aves. Então, vai ser um melhoramento genético, uma reprodução ligada a todas as características zootécnicas que melhorem essa produção. Então, vai melhorar como? Mais ovos, menor consumo de ração, maior qualidade de casca. Com isso, eu tenho uma viabilidade econômica melhor, certo? Na minha produção. Uma segunda oportunidade em relação à produção de avicultura, eu vou ter uma seleção mais rápida, aves com ciclos mais longos, maior peso corporal, maior ganho de peso, tá? Depois eu vou ter uma análise precisa dessa casca, tá? Aqui eu tô falando de poedeira, gente. Depois eu vou ter um custo sobre esse crescimento, né? Uma pressão de densidade, um peso de massa e ovos, né? Quantos ovos ela põe por milímetros, né? E a automatização dessa produção. A mesma coisa acontece em relação a aves de corte, tá? Eu preciso e eu tenho uma reprodução altamente ligada a ganho de peso, conversão alimentar, eficiência alimentar, biossegurança, sanidade, em relação à mortalidade, baixa mortalidade, e é por aí que anda a reprodução em relação à produção, ok? Então, conhecer essas partes da fisiologia, da anatomia, né? Durante essa função reprodutiva de cada categoria animal, aqui estou falando de bovino de corte, bovino de leite, de aves, né? Vai ser importante na aplicação de algumas técnicas que nós, profissionais da área, a gente aplica na fase reprodutiva para que esse animal tenha até uma excelência na sua produção. Então, nós vamos aprender a observar essa parte de fisiologia e anatomia, né, da função reprodutiva, tá? Então, estou falando de bovinos, de ovinos, de caprinos, de aves, de suínos, tá? E aplicar os mecanismos necessários para que haja um controle e uma alta excelência na sua produção. Em relação à fecundação e à gestação, ela representa a etapa mais longa e mais importante, tá? Durante a reprodução. Só que nós, profissionais da área, a gente não tem um controle muito diretamente em todo esse processo de fecundação e gestação, tá? A gente tem esse controle mais diretamente no ciclo, que ela vai ciclar, né? Demonstrando que ela está despejando o ócito fora do ovário, tá, gente? Eu tô achando termos mais simples para explicar para vocês. E na hora do parto, né? Porque a gente vai auxiliar esse animal até esse bezerro, até esse pintainho, até o porquinho, né? No entanto, a gente não tem, então, uma interferência muito grande no processo total, mas a gente tem interferência nas condições ambientais ideais que a gente dá para esse animal, tá? Numa alimentação equilibrada, tá? De acordo com os nossos conhecimentos, o que torna, então, a nossa reprodução animal de excelência animal, tá? Então, num ponto de vista, não é Covid, tá, gente? É porque meu ar-condicionado tá ligado e eu começo a falar e eu preciso tomar água. Então, vamos lá.
em relação à fecundação, as células sexuais, né, que abordam essa fecundação, eu tenho uma célula da parte masculina e tenho uma célula da parte feminina, certo? Então, qual é a célula da parte masculina? É o espermatozoide, tá? Então, eu representei ele aqui em acrossoma, né? Faz parte da cabeça. O acrossoma, o núcleo, tá? E a cauda dele. E eu tenho a parte feminina, que é o óvulo, o ovócito, posso estar chamando também, tá? Então, ele é formado por uma zona pelúcida que envolve todo o óvulo, tá? Ele tem um citoplasma, ele tem um núcleo e aqui ele tem uma corona radiata, como uma forma de proteção desse ócito, tá? Então, aqui eu demonstrei o momento do encontro entre a parte feminina, que é o ócito, e o espermatozoide, tá? Então, eles rompem essa corona radiata, eles entram dentro dessa zona pelúcida. Então, quando eles entram na corona radiata e zona pelúcida, geralmente, aqui está demonstrando o espermatozoide rompendo essas camadas, tá? Então, geralmente ocorre a fertilização, tá? Então, porque são camadas que protegem o ócito, tá? Então, quando ele consegue romper essas camadas, geralmente acontece a fertilização, tá? Então, aqui a gente pode ter uma ideia da parte do útero do ovário, tá? Então, ele vai desprender esse ócito, aqui a gente pode ver pela imagem, tá? Tem esse ócito, ele vai entrando na parte da tuboterina, tá? A gente pode perceber na segunda flechinha aqui que ele encontra com essa parte masculina, o espermatozoide, né? O espermatozoide vai ao encontro dele nessa tuba uterina, tá? Depois que ocorreu a fertilização, esse óvulo, né, fertilizado, né, com os dois, com o feminino e o masculino, ele desce a tuba uterina e vai ocorrer o que a gente chama de implantação, tá? Que até aqui tudo bem. Então, a fecundação, ela pressupõe, então, essa fusão do espermatozoide com o ócito, tá? Dentro da tuba uterina ocorre a fecundação, tá? A gente pode chamar essa tuba uterina também como ampola tubária, é o que vocês acharem mais fácil para assimilar, tá? Então, quando o óvulo e o esperma conseguem alcançar essa zona, né? Ocorre então a fertilização, tá? Então, depois disso, ocorre a gestação, tá? Depois da fertilização, começa a nossa gestação, tá? Então, a gestação, gente, ela compreende espaço de tempo que vai desde o momento da fecundação, ou seja, quando eu estou falando do encontro do ócito ou do meu óvulo com o meu espermatozoide, dentro da tuba uterina, e ele consegue romper aquelas camadas do óvulo, né? E consegue entrar dentro do óvulo para que ocorra a divisão, a meiose, né? Então, aí ocorre essa fertilização e a gestação, tá? E aí esse óvulo começa a descer no útero para que haja, desculpa, essa implantação, tá? E que comece a ocorrer o desenvolvimento da gestação. Bom, a gestação, gente, ela pode ser dividida em 3 fases, tá? No ponto de vista do desenvolvimento, porque a fertilização a gente acabou de deixar para trás, correto? Então, pode ser a fase do ovo, tá? A fase embrionária e a fase fetal. Então, agora a gente vai ver a fase do ovo, tá? Então, essa fase do ovo, já na gestação, ela tem uma curta duração, tá? Vai desde a fertilização, do encontro desse espermatozoide com esse óvulo, né? Até a eclosão do blastocisto. O que vem a ser, professor, esse blastocisto?
né, esse nome. Então, o blastocisto, gente, vai ser a eclosão do ovo, tá? Então, esse ovo, ele vai ser transportado para a zona uterina, que vai ocorrer 2 dias depois dessa fertilização, tá? Geralmente no ruminante, no suíno, no monogástrico, ocorre entre o terceiro e o quarto dia, mais ou menos, tá? Então, no ruminante, ele vai ter toda uma regulação de hormonal, de contração de musculatura dentro dessa tuba uterina, desse útero, tá? Então, geralmente acontece nesse caso do ruminante, uma influência de hormônios que nós chamamos esteroides. Mais para frente eu vou explicar para vocês sobre esses hormônios, tá? Que mais? De 18 a 16 blastômeros na égua e na vaca, 16 na ovelha e 4 na porca. Então, o que são 8 a 16, 16 e 4 na porca? São as divisões, tá? Quando encontra, então, o sêmen com o ócito, então ocorrem as divisões de blastômeros. Então, a gente tem de 18 a 16 no cavalo e na vaca, 16 na ovelha e 4 na porca, tá? Aqui eu coloquei sobre a fase embrionária. É claro que em termos fisiológicos e anatômicos, hoje é só uma introdução, né? A gente vai ver ainda essa parte. Ela é bem grande, né? Aqui eu quis representar para vocês a fase embrionária, né? Que compreende a organogênese, né? Que é a fase que ele está transformando em blastômeros, né? E a fase fetal, que quando ele já transforma em gástrula, tá? Que vai começar a desenvolver esse feto. Então, a gente tem aqui a blástula, né? Que ocorre a mesoderme. O que é a mesoderme, professora? É a separação das camadas de pele, tá? De desenvolvimento fetal. Então, começa com uma mesoderme, depois com o mesenquima primário, depois com o mesenquima secundário, tá? Que tá primário, mas é secundário. Depois com o arquentêmoro, né? A divisão, né? O mesenquima secundário. Vocês podem ver que já no primário existe uma invaginação da endoderme. A gente sabe que a endoderme é a parte da pele, né? Então, a gente pode perceber, gente, que a endoderme, ela é o primeiro órgão a ser formado dentro do embrião, né? Tanto animal como humano. Aí, quando chega nessa parte da gástrula, pessoal, a gente já consegue ter uma divisão de células que vão ser formadas o ânus, a boca do animal, o intestino do animal. Então, é muito legal essa parte para a gente poder observar esse crescimento de feto nessa fase embrionária. É a fase onde toda a vida começa, né? Então, é muito legal. Não vai ter problema, porque eu vou tentar simplificar o máximo possível, tá? Por isso já coloquei esse esqueminha da parte da formação, né? Do endodermo, das peles, das camadas e dos órgãos, tá? Como fase embrionária fetal também, eu coloquei, a gente pode observar aqui no slide a fase a fase B e a fase C, tá? Geralmente, ela é dividida em 3 fases de cada categoria e espécie animal, tá? Então, aqui a gente tem a fase A, tá? O que é a primeira? É a tartaruga, tá? Depois, a fase A, B e C da galinha. Depois, a fase A, B e C do porco. Depois, a fase A, B e C da vaca, né? Depois, a fase A, B e C do coelho. E, por último, os mamíferos, nós humanos, ok? Então, vocês podem observar aqui numa forma maior do slide que todo mundo começa do mesmo jeito, né? No ciclo de vida, né? Na fase embrionária. Vocês podem ver que tem todas as espécies aqui e essas divisões, elas começam da mesma forma, tá? Depois é que elas vão modificando em relação à anatomia e órgãos, tá?
Então, a gente tem a fase de gestação, a fase do embrião, ocorreu, vamos começar lá do começo. Então, ocorreu o ovário, né? Abriu, o óvulo saiu, então estava no seu ciclo, estava maduro, a gente pode chamar de corpo lúteo também, ruminante, a gente chama muito, tá? Então, esse corpo lúteo subiu para a tuba uterina, né? Porque o ovário liberou, encontrou o espermatozoide, depois de 2 a 3 dias mais ou menos, ele começa a fazer essa caminhada pela tuba uterina até ele chegar no útero, onde começa a ocorrer a implantação, tá? A partir do momento, então, a gente já sabe que o espermatozoide encontrou com o óvulo, ocorreu a fertilização, depois da eclosão desse óvulo, né, que vai chamar blastômero, ocorre a eclosão e começa a ocorrer, então, a parte de crescimento fetal, tá? O desenvolvimento fetal através da endoderme, né, que começa a crescer uma parte que vai ser feita a boca, depois o ânus, depois o intestino e os demais órgãos, tá? A gente viu também que as fases desse embrião fetal, então eles são constituídos por 3 fases, independente da categoria animal, né? A gente viu no slide de cima. Agora nós estamos vendo que essa nutrição fetal, né? Porque esse feto ele vai se nutrir enquanto está dentro da placenta, né? Como nós humanos também nos nutrimos através do cordão umbilical. Então, a nutrição inicial, ela é garantida pelo leite uterino, tá? Que vai ter ligando o cordão umbilical ao feto, tá? E por substâncias nutritivas que o alatoncórium, né? Alatoncórium. Aqui, pessoal, nada mais é que o cordão, tá? Absorve pelos pontos de contato do sangue materno. Então, vai absorver lipídios, vai absorver glicose, vai fazer a glicogênese. Dentro dessa placenta, inclusive, eu tenho a formação da frutose, só que aí a frutose não vai para o corpo da mãe, fica só dentro da placenta para nutrir esse feto, tá? Dentro dessa nutrição, nós podemos distinguir a troca gasosa, que é muito importante, tá? Em relação à mãe e o feto, através de difusão, que é a passagem do oxigênio, ok? Depois a gente tem o aporte de princípios imediatos de nutrição, que são os glicídios, tá? Que por osmose, o que é a osmose, professora? É o meio mais concentrado e vai para o menos concentrado, ou vice-versa, eu posso ter uma osmose reversa, tá? Então, essa osmose, ela vai acontecer da mãe para o feto, tá? Por contrações uterinas, tá? Que ocorrem na fase de gestação. Aqui eu já falei para vocês em relação à glicose, né? No sangue materno, e a síntese da frutose, que ocorre dentro da placenta e não flui do feto para a mãe, tá? Apenas no feto. Quais são os mecanismos hormonais de regulação dessa gestação, tá? Em outras palavras, como são os hormônios dentro dessa gestação inteira, tá? Então, desde a presença do ovo fecundário, tá? Essa reprodução nesse corpo dessa fêmea, ela vai sofrer uma série de transformações, tá? A presença do ovário, gente, ela não é só para expulsar corpo lúteo. O que é corpo lúteo? Óvulo, ócito, tá? Não é só para expulsar esse corpo lúteo, porque ela desempenha um papel na manutenção da gestação, que é fundamental, tá? E vai influenciar na produção de hormônios como a progesterona, o estrogênio, tá? Que vai manter essa gestação, ok? Então, qual é o papel do estrogênio, pessoal? Então,
Aqui eu coloquei um esqueminha para vocês perceberem, tá? Ciclo gestacional inteiro. Então, vamos lá. O papel do estrogênio, aqui eu coloquei alguns aspectos, tá? Que é aumentar a permeabilidade capilar desse útero, né? Para que o sangue flua, que ele chega para troca gasosa e as demais manutenção de alimentação e tudo mais em relação à mãe e o feto. A multiplicação dessas células epiteliais, que são células, né, que vão fazer aí a formação desse feto, o acúmulo de glicogênio, né, que se a gente perceber glicogênio, quando a gente come uma fruta, uma comida, né, o nosso corpo produz glicose, que é um hormônio importantíssimo para a alimentação, tá? No animal também. Da glicose, ele forma glicogênio, né? Que vai funcionar em forma de energia para o corpo, para o músculo, para os órgãos, né? Para o pulmão, para o coração, para toda a nossa mantença. O animal é igual. Então, vamos aqui ao nosso esquema. Então, nós temos o ciclo gestacional, ok? Que começa com a menstruação, né? Um termo muito utilizado para nós mulheres, né? Essa menstruação, ela vai ser liderada pela hipófise, gente, que é uma glândula, tá? Que produz os hormônios FSH e LH, tá? Esses hormônios, eles são muito utilizados para a produção do corpo lúteo, tá? Eles estão inteiramente ligados à produção do corpo lúteo, que é os folículos ovarianos, que são os óvulos, tá? Então, o FSH e o LH estão produzindo, estimula o crescimento dos folículos ovarianos dentro do ovário, tá? Que vai aumentar o estrogênio, consequentemente também vai ter liberação de FH, FSH e LH, tá? E aí vai ocorrer a ovulação, tá? Então, como que vai ocorrer? Vai ocorrer a liberação do corpo lúteo, do óvulo ou do óvulo do ovário, tá? Então, depois, esse óvulo vai entrar na tuba uterina, né? Vai ter a parte masculina e a feminina, que está representada pelo óvulo e pelo espermatozoide. Depois, se tudo ok com a qualidade desse óvulo e desse espermatozoide, essa fecundação, então ele vai migrar para o útero, né? Onde vai ocorrer a implantação. E eu tenho, então, se ocorre a gestação, né? Eu tenho hormônios influenciados por HCG, tá? Pela progesterona, pela ocitocina, que não está citada aqui, mas é o hormônio mais importante no parto, tá? Que vai estimular as contrações uterinas para que o animal possa colocar para fora a placenta, o feto, tá? Então, esse aqui é mais ou menos o ciclo gestacional. Se não ocorrer a fertilização, vai produzir novamente o que? O corpo lúteo, tá? E aí vai começar de novo pela menstruação. Se produz a gestação, professora, mas ela vai ficar produzindo corpo lúteo na gestação? Vai produzir óvulo na gestação? Não, pessoal, porque eu vou ter aí o trabalho do meu querido LH e FSH, que são os dois hormônios que eu falei para vocês, controlados pela hipófise, ela que produz, tá? A hipófise é uma glândula que vai soltar esses hormônios e vai equilibrar a produção do corpo lúteo durante a gestação. Beleza, pessoal? Coloquei de uma forma bem simples para vocês entenderem, tá? O papel da progesterona, tá? Ela atua sobre diferentes níveis dentro do útero, lembrando que o estrogênio, em particularidades dentro desse útero, dentro desse ovário, ele vai produzir junto a progesterona, então o estrogênio vai também ajudar a produzir a progesterona. Então, a progesterona, ela tá ligada ao desenvolvimento glandular desse feto, tá? Inibe as contrações do miométrio dentro do útero, tá?
e bloqueia, como eu disse, a produção de LH e FSH para não ter as ondas cíclicas, para não ter o quê, em outras palavras? A produção de corpo lúteo, o ócito, o óvulo sair do ovário, ok? Então, aqui durante a gestação, né? A gestação, pessoal, ela vai durar, dependendo do tipo, né? Entre raça, idade do animal, estágio sanitário desse animal, estado sanitário, sexo do feto, nutrição desse feto, né? E o estado de monta ou tipo de reprodução que eu utilizei para fertilizar, ok? Aqui eu coloquei para vocês do livro uma tabelinha, tá? Que é os dias de gestação, tá? Entre a categoria animal, então nós temos a espécie dias. Nós podemos observar nessa tabela que a porca, a gestação dura 114 dias, tá? Mas pode ter uma variação entre 102 a 128 dias. Ruminantes, ovelha e cabra, dura 154 dias, mas eu posso ter uma variação entre 140 e 159 dias, tá? Até o nascimento. A vaca, que também é um ruminante, então vai durar 283 dias, mas eu posso ter uma variação de 273 a 295 dias. O cavalo, tá? Para quem não sabe, a égua, a fêmea, né? Ela vai ter uma gestação de 340 dias, então a gente pode observar que é a gestação mais longa que a gente tem, tá? Das espécies, mas ela pode variar de 329 a 345. E o coelho, que tem uma gestação muito rápida, né? 31 dias, e ela vai variar entre 30 e 32 dias, ok? Então, depois da fertilização, da implantação, da gestação, né, desenvolvimento fetal, como eu posso acompanhar essa gestação, tá? Então, eu faço o diagnóstico de gestação, tá? Que tem grande importância em interesse zootécnico, tá? Então, eu posso utilizar para intensificar o máximo do meu ciclo produtivo, porque eu tenho um diagnóstico, então eu sei que essa vaca está prenha, eu sei que esse animal está prenho. Então, nas espécies de ciclo curto, a produção de carne, como a porca e a coelha, a intensificação é ainda maior, tá? Porque é o diagnóstico, então eu sei que está gestante, né? Então, a gestação precoce do ciclo aumenta, ok? É só um momento. Os métodos de diagnóstico de gestação, né, mais frequentes utilizados por nós da área. Então, a gente pode fazer a palpação, tá? Então, é preciso saber como palpar, então não é colocando a mão dentro do útero, da vagina da vaca, da porca, tá? Que eu vou saber se tá ou não, né, gestante. Então, distingue-se basicamente em dois tipos, a palpação retal e a palpação abdominal, tá? 90% dos acertos eu tenho na gestação, na palpação retal, tá? E a abdominal, ela é mais praticada em relação a animais de ciclo curto, tá? Como, por exemplo, o coelho, ok? A partir dos 45, 60 dias, eu já posso fazer a palpação retal, que eu já consigo verificar na égua se tem ou não o feto, né? E cerca de 45 dias na vaca. Em relação aos coelhos, é de 11 a 14 dias de gestação. Eu também posso utilizar como método de gestação o ultrassom, tá? Que a gente utiliza em porca, em ovelha, né? Ovelha ruminante, em cabra, em vaca, tá? Ela tem também bons resultados, só que daí eu tenho que levar o aparelho de ultrassom, né? Para onde o animal está, e não o animal para onde o aparelho está, né? Que é mais fácil levar o aparelho e acompanhar através desses movimentos e imagens, tá, o desenvolvimento desse feto, tá? Em ovelhas, permite diagnosticar entre 60 e 70 dias, e na porca já com 40 dias. Então, outra forma da gente verificar, então, o método diagnóstico da gestação é o hormonal, como também nós mulheres, tá? Que a gente tem o hormônio que faz o exame de sangue e identifica HCG, né?
O nível de HCG no sangue só é verificável quando há gestação. Então, aqui no caso das éguas, né, o nível de PMSG no sangue só há um nível considerado quando há, né, início de gestação, tá bom? Em relação à gestação, então a gente viu como consideração final que ela é um processo demorado, de duração variável, seguindo categoria, espécie animal, tá? Como esse animal ocorreu a fertilização, monta natural, inseminação artificial, tá? Dependendo muito da minha produção, tá? Então, com parto, expulsão da cria ou crias para fora do corpo materno. Então, o parto, gente, ela nada mais é do que a expulsão desse feto e as demais coisas fisiológicas, como a placenta, né, sangue, expulsos desse animal, né, para que esse bezerro ou esse feto ganhe vida, tá? Nós temos alguns hormônios relacionados ao parto, que a gente vai ver também, tá? O principal deles é, como eu já citei, a ocitocina, tá? Que ela adianta bastante aí esse processo de expulsão desse feto, porque ela ajuda bastante na contração desse útero, tá? Então, geralmente a gente usa uma esponja de citocina, a gente coloca dentro da vagina da vaca, por exemplo, né? Que a gente quer que essa ocitocina, o nível dela seja maior, por exemplo, eu quero que esse parto ele se desenvolva melhor. Então eu coloco essa esponja de ocitocina e vai ajudar na contração desse útero e esse feto vai ser expulsado mais rapidamente. Em relação ao CRH, que é o cortisol, né? Que ele também está ligado a estrogênio, a produção de progesterona, então a gente vai ver que é toda a glândula que produz, a hipófise, vai ter um feedback, né, em relação à hipófise, então em relação a monta, a estação, em relação à categoria, idade animal, ok? A produção de prostaglandinas também muito importante, tá, no trabalho de parto, porque vai fazer o quê? Vai relaxar um pouco, tá? Vai ter um hormônio, relaxina, vai fazer esse relaxamento do colo do útero, tá? Faz até com que o animal sinta um pouco menos de dor, tá? Junto com a aplicação da ocitocina, tá? Com maior repercussor aí da hora do parto, tá? Do trabalho do parto, então tem uma maior facilidade desse feto sair sem menores problemas. Claro, pessoal, que a gente sempre tem que ter a intervenção humana quando tem alguma formação desse feto, tá? Alguma questão errada em relação à formação, porque daí por mais que a gente puxe, né? A gente sabe que não é para puxar muito, mas por mais que a gente tente auxiliar ali na hora, pode ser que tenha 6 patas, pode ser que tenha 2 cabeças, né? Já aconteceu muito. Pode ser que seja mais que um feto tentando sair na mesma hora, tá? Então, por isso não é muito legal você puxar. Eu já vi casos deixa eu voltar aqui na aula. Eu já vi casos dentro de fazendas e tudo mais a campo que a pessoa até amarrou uma corda, né, no pé desse bezerro que estava saindo, subiu no trator e ligou o trator. Gente, isso foi desumano. Esse bezerro tinha má formação. Estourou toda essa vaca, tá? Estourou. A vaca literalmente estourou a parte traseira inteira. Então, vocês podem ver sempre dentro da produção animal, gente, por mais que a gente utilize o animal para a produção animal, a gente sempre tem que pensar no bem-estar animal, sabe? A gente tem que sempre fazer os processos, né, de reprodução, de produção, tirada de leite, ganho de peso satisfatório, só que pensando no bem-estar desse animal. Então, nunca agir com agressividade dessa forma, tá? Isso é crime, fazer esse tipo de coisa é crime. Em relação a suínos também, eu já vi muita coisa,
Já vi enfiar ferro em porca, já vi várias coisas horrendas, sabe? Que a gente não pode deixar acontecer dentro da produção animal, ok? Pessoal, essa era a nossa aula de hoje, tá? Eu quero saber se vocês têm algum tipo de dúvida ao que eu expliquei. A gente só está começando, tá? Essa matéria, esse conteúdo. E eu preciso que vocês tirem as dúvidas se tiver alguma. Alguém tem alguma dúvida? Nenhuma? Ana, você tem alguma dúvida? Nenhuma? Que bom, então. Espero que vocês tenham gostado da aula, tá? Eu acho que vocês têm mais uma aula agora, né? Então, vou dar esses 10 minutinhos aí para vocês comerem alguma coisa, tomarem uma água, irem no banheiro, tá bom? Bom estudo, gente. Força na pandemia, tá? A gente tem que ter força, fé em Deus que vai dar tudo certo. O ano já está acabando e obrigada pela presença, meninas. Até a próxima aula, tá? Tchau!